Imagine-se de pé, na beira de um vasto mar, com o coração pulsando no ritmo do desespero de um povo que só conheceu a escravidão. A liberdade parece apenas um sonho distante, uma promessa tão frágil quanto as correntes que os prendem. Parece contraditório, não é? Que a liberdade possa começar justamente no momento mais desesperador de suas vidas. Esta é a história não apenas de uma fuga milagrosa, mas de uma revolução espiritual, onde a fé desafia a lógica e o impossível se torna um caminho pavimentado pela intervenção divina. Neste exato momento, Moisés ergue seu cajado e o Mar Vermelho se divide. Contra todas as expectativas, um caminho emerge das águas tumultuadas, prometendo não apenas a salvação imediata, mas também um futuro de liberdade. É uma cena que desafia nossa compreensão, mas aqui jaz uma verdade profunda. Às vezes, é na beira do abismo que encontramos a passagem para a nossa maior libertação. Você já se sentiu preso por circunstâncias que parecem intransponíveis? Já duvidou da possibilidade de uma mudança real? A história da travessia do Mar Vermelho é um convite para reexaminar essas dúvidas. Ela nos mostra que, com fé, a jornada para a liberdade pode começar com um simples passo corajoso em direção ao desconhecido. E se você pudesse ver suas lutas através dessa lente, imagine as possibilidades. Esta narrativa não é apenas um relato antigo, é uma chamada atemporal para acreditar no extraordinário. Acompanhe-nos nesta exploração épica de fé e liberdade e descubra como transformar suas próprias águas vermelhas em pontes para a liberdade. Curioso para ver como essa história se aplica à sua vida? Vamos descobrir juntos. Após anos suportando a escravidão no Egito, os israelitas, sob a assertiva liderança de Moisés, chegaram a um consenso crítico. Era tempo de buscar a liberdade prometida. A decisão, embora carregada de incertezas, era uma faísca de esperança num horizonte sombrio. Moisés, junto com Arão, seu irmão e braço direito, percorreu entre as tendas, compartilhando palavras que eram como bálsamo para os corações feridos. Deus nos guiou até aqui e não nos abandonará agora, ele afirmava, incutindo um novo ânimo na multidão. Cada homem, mulher e criança, embalados pela fé renovada, apressavam-se em reunir seus parcos bens. A notícia da fuga logo alcançaria o palácio, desencadeando a ira de Faraó. Eles sabiam que a jornada não seria fácil, mas o peso da liberdade, mesmo incerta, era preferível ao jugo certo da opressão. Enquanto a comunidade se mobilizava sob o manto escuro da noite, Moisés observava o céu estrelado, buscando sinais divinos. Era um líder não por ambição, mas por chamado, e sentia profundamente o peso de cada vida que agora dependia de suas próximas escolhas. Ao primeiro sinal de luz no horizonte, as famílias israelitas, com os olhos brilhando de esperança, mas também de medo, começaram a mover-se silenciosamente. Moisés, à frente, segurava seu cajado firmemente, um símbolo de sua autoridade espiritual e guia divino. Enquanto marchavam rumo ao desconhecido atrás, as rodas dos carros egípcios já começavam a girar, antecipando o drama que se seguiria. À medida que os israelitas avançavam, o eco dos carros de guerra egípcios enchia o ar, um som sinistro que aumentava a tensão entre o povo. Faraó, ultrajado pela ousadia de Moisés e a fuga dos israelitas, havia ordenado que seu exército, um dos mais temidos do mundo antigo, retomasse os escravos a qualquer custo. A perseguição era implacável, com carros de guerra e cavaleiros bem equipados, prontos para reprimir a rebelião e arrastar os fugitivos de volta às correntes da escravidão. Moisés, percebendo o medo crescente entre seu povo, reforçava a necessidade de manter a fé. Não temam, pois o Senhor lutará por vocês.
Vocês apenas precisam ficar calmos. Êxodo 14:14. Nesse ínterim, as famílias israelitas apressavam o passo, carregando consigo não apenas seus pertences, mas também o fardo pesado da incerteza. O som dos carros de guerra tornava-se um lembrete constante de que a liberdade ainda não estava garantida. Moisés, sempre vigilante, observava tanto o avanço dos egípcios quanto a resposta de seu povo. Ele sabia que a verdadeira liderança emergia em momentos de crise, e sua presença calma e decisiva ajudava a manter o grupo coeso e movendo-se em direção à esperança de uma vida livre da opressão. À medida que se aproximavam do Mar Vermelho, a situação parecia cada vez mais desesperadora. O mar à frente, os egípcios atrás, uma armadilha aparentemente perfeita que testaria até mesmo a mais sólida das fés. Moisés, contudo, permanecia sereno, fortalecido pela promessa divina de salvação. Ele incentivava cada homem, mulher e criança a olhar não para as forças que os perseguiam, mas para a liberdade que os aguardava. Lembrem-se das maravilhas que Deus já realizou por nós e acreditem, Ele fará novamente, dizia ele, enquanto preparava seu coração e seu cajado para o que viria a seguir. No limiar entre a escravidão e a liberdade, os israelitas, liderados por Moisés, confrontavam a barreira natural do Mar Vermelho. Com o exército egípcio se aproximando rapidamente, o desespero começava a tomar conta de alguns, mas Moisés permanecia um pilar de fé. Erguendo seu cajado sob a luz crepuscular, ele clamou por Deus, e o impensável aconteceu. As águas começaram a se dividir, revelando um caminho seco no meio do mar. Os israelitas, embora atônitos, foram encorajados por este sinal divino e começaram a atravessar o leito marinho, cercados por imensas paredes de água. À medida que avançavam pelo caminho aberto, o medo deu lugar à admiração. Mulheres e crianças tocavam as paredes de água, maravilhadas com o milagre que se desdobrava ao seu redor. Moisés, caminhando à frente, mantinha o olhar fixo no horizonte, consciente de que cada passo era um testamento da confiança depositada em sua liderança e na proteção de Deus. O som dos passos do povo ecoava, misturando-se ao murmúrio das águas suspensas, uma sinfonia de fé e renovação. Atrás deles, o exército egípcio, desafiando a natureza do milagre, entrou audaciosamente no mesmo caminho. A arrogância de Faraó o levou a ignorar o poder que agora guiava os israelitas, uma decisão que se revelaria fatal. Moisés, ao alcançar a outra margem, olhou para trás, observando os egípcios em sua perseguição temerária. Ele sabia que o momento de maior perigo ainda estava por vir, mas sua confiança no plano divino nunca vacilou. Conforme o último dos israelitas pisava em terra firme, uma sensação de alívio coletivo se espalhava, mas a tensão ainda pairava no ar. Moisés, então, preparou-se para o ato final deste espetáculo divino. Com um gesto firme e decidido, ele estendeu novamente seu cajado sobre o mar. As famílias, agora em segurança, voltaram-se para testemunhar o desfecho desta fuga dramática. Com a fé de Moisés como sua bússola, os israelitas viram as águas começarem a se agitar. O milagre que os havia salvado estava prestes a concluir seu propósito. Enquanto as águas se fechavam, o destino dos perseguidores egípcios estava selado, marcando não apenas uma fuga, mas uma libertação espetacular sob a proteção divina. Quando Moisés estendeu seu cajado sobre o Mar Vermelho pela última vez, as águas que haviam sido milagrosamente suspensas começaram a se movimentar com uma força avassaladora. O exército egípcio, agora em meio ao leito do mar, foi surpreendido pela rápida mudança.
Enquanto os israelitas assistiam, seguros na outra margem, os carros, cavalos e soldados egípcios eram engolfados pelas águas que retornavam ao seu lugar natural. Este momento marcava a vitória definitiva dos israelitas, uma libertação completa sob a autoridade espiritual e guia divino de Moisés. O estrondo das águas fechando era como um grito de liberdade para os israelitas. Moisés, com os braços ainda erguidos, sabia que cada gota de água que caía era uma confirmação da promessa de Deus. O povo, observando o desaparecimento de seus opressores, começava a compreender a profundidade do que haviam vivenciado. Era uma demonstração palpável do poder de Deus e um testemunho de que nenhum inimigo é grande demais quando a fé e a justiça divina estão ao lado de um povo. Com o fim do perigo, as conversas começavam a se encher de relatos do milagre. Homens e mulheres compartilhavam suas experiências, reforçando a fé uns dos outros e tecendo uma tapeçaria de testemunhos que seriam passados para as futuras gerações. A travessia do Mar Vermelho não era apenas um escape físico da escravidão, mas também um sinal de renovação espiritual e purificação para os israelitas, que agora viam a sua identidade como povo de Deus reafirmada. Enquanto o sol se erguia, banhando o novo dia com luz, a sensação de um começo renovado permeava o ar. Moisés contemplava seu povo, sua determinação agora misturada com a doce realização da missão cumprida. Este não era apenas o fim de uma perseguição, mas o início de uma nova etapa na história de um povo escolhido, guiado por promessas divinas e um líder que personificava a verdadeira essência da liderança e fé. Após a travessia milagrosa e o fechamento das águas, a atmosfera entre os israelitas era de uma alegria incontida e profunda gratidão. Miriam, irmã de Moisés, tomou a liderança nas celebrações, tocando seu tamborim e dançando na beira do mar. As mulheres se juntavam a ela, suas vozes elevando-se em cânticos de louvor, uma resposta espontânea e jubilosa à salvação recebida. Eram cânticos que falavam de superação e fé, entoando versos sobre a liberdade conquistada e o poder de Deus que os havia libertado das mãos de Faraó. Neste cenário de celebração, Moisés observava seu povo, sentindo uma mistura de alívio e veneração pelo divino. Ele sabia que aquele momento de triunfo seria um marco na história dos israelitas, uma história de fé, renovação e identidade reafirmada. Moisés também aproveitava esse tempo para refletir sobre o simbolismo daquele evento. Cada passo dado no leito seco do mar representava uma passagem de uma vida de restrições para uma existência de possibilidades e esperança. Enquanto o povo celebrava, as histórias do milagre começavam a ser tecidas em um legado cultural e espiritual que perduraria por gerações. Essas narrativas não apenas reforçavam a identidade judaica, mas também se integravam à cultura popular, influenciando arte, literatura e, eventualmente, cinema. A celebração tornava-se, assim, um ato de transmissão de uma herança impregnada de fé e milagres, ensinando sobre a proteção divina e o valor da perseverança. Com o passar das horas, a celebração dava espaço a um sentimento de comunhão e solidariedade entre o povo. Moisés e os líderes começavam a planejar os próximos passos, cientes de que a liberdade física era apenas o início de uma longa jornada de construção de uma sociedade baseada na justiça, na lei e no respeito mútuo. O Mar Vermelho havia sido tanto um obstáculo físico quanto uma barreira psicológica que, uma vez superada, abria um novo capítulo na vida dos israelitas. Este novo capítulo, embora incerto, era visto como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com os ideais e sonhos de um povo que havia aprendido o verdadeiro significado da liberdade e da fé.
A esperança e o compromisso de seguir adiante, guiados pela promessa divina e pela liderança espiritual de Moisés, eram agora os pilares sobre os quais eles construiriam seu futuro. No deserto do Sinai, com a memória do Mar Vermelho ainda fresca em suas mentes, os israelitas começaram a olhar para Moisés não apenas como um libertador, mas como um verdadeiro líder, moldado pela fé e pelo compromisso divino. Sob sua liderança, a comunidade enfrentava os desafios do deserto, aprendendo a confiar na providência e orientação que vinham através dele. Moisés, por sua vez, se apoiava em sua relação íntima com Deus, buscando diretrizes que sustentassem seu povo tanto física quanto espiritualmente. Este homem, que uma vez hesitara ao ser chamado para a missão, agora exibia uma autoridade que inspirava respeito e confiança. Ele ensinava seus seguidores não apenas a obedecer às leis divinas, mas a compreender seu propósito maior: viver em uma sociedade justa e equitativa. Através de seus discursos e ações, Moisés reforçava a ideia de uma comunidade unida pela fé e pelo respeito mútuo, uma lição que ressonava profundamente em corações outrora marcados pela opressão. No entanto, liderar não era uma tarefa fácil. Moisés enfrentava frequentes desafios à sua autoridade, tanto de dentro quanto de fora de sua comunidade. Cada teste, porém, servia para fortalecer sua liderança, provando que sua capacidade de manter a calma e a fé em momentos críticos era uma verdadeira manifestação de sua força. Ele era visto como um guia divino, um intermediário entre o povo e Deus, cujas decisões eram fundamentadas em visões e revelações que buscavam o bem comum. Além disso, a habilidade de Moisés em comunicar as necessidades e esperanças do povo a Deus e vice-versa era um aspecto crucial de sua liderança. Ele não apenas transmitia os mandamentos divinos, mas também interpretava suas implicações práticas para a vida diária dos israelitas. Isso criava um sentido de pertencimento e propósito entre o povo, que via em Moisés não só um líder religioso, mas um mentor e protetor. Ao refletir sobre a jornada até aquele ponto, Moisés compreendia que a verdadeira liderança envolvia sacrifício, paciência e uma inabalável dedicação à missão confiada por Deus. Essa consciência transformava cada decisão, cada passo dado no deserto, em partes de uma trajetória maior, desenhada para levar seu povo não apenas a uma terra prometida, mas a uma nova forma de existência, baseada na liberdade, na justiça e na fé. Chegamos ao final desta jornada épica, mas o verdadeiro desafio começa agora. Como Moisés e os israelitas diante do Mar Vermelho, você também enfrenta seus próprios mares de desafios. Talvez seja a hora de pegar o seu cajado, erguer sua fé e partir as águas das dificuldades que lhe cercam. Qual mar você precisa dividir hoje para alcançar a liberdade que tanto deseja? Pergunto a você, quais correntes ainda lhe prendem? As correntes do medo, da dúvida ou talvez da complacência? E como você pode usar sua fé, sua determinação para romper essas correntes? Não é apenas sobre crer no milagre, mas também sobre agir em direção ao impossível, confiando que a passagem para a sua libertação será revelada com cada passo de coragem que você der. Incentivo você a não apenas ouvir esta história, mas a viver suas lições. Seja corajoso, seja ousado, transforme sua fé em ação. E se você achar que a jornada é muito difícil, lembre-se de que, às vezes, é preciso uma situação completamente desesperadora para descobrir quão poderosa sua fé realmente pode ser. Qual será o seu primeiro passo em direção à sua própria travessia? Se você encontrou valor nesta narrativa e deseja continuar explorando como histórias antigas podem inspirar mudanças modernas, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Há muito mais que podemos aprender juntos. E agora, eu lhe pergunto: está pronto para atravessar seus próprios mares e reivindicar a liberdade que espera por você?